Estamos começando aqui pela TV Unifev mais um programa Empreender Tecnologias. É uma grande alegria recebê-lo aqui nos estúdios da TV Unifev, canal 55, UHF Votuporanga, São Paulo. E falamos agora direto do LABIM, Laboratório de Comunicação, aqui da instituição. E estamos recebendo para conversar hoje sobre o tema da nutrição a professora Marta Cristina Munhoz. Ela que é graduada em nutrição, atuou profissionalmente como nutricionista no setor público, fez especialização na área de nutrição clínica e também na área de saúde pública. É coordenadora do curso de nutrição, docente e ministra a disciplina de planejamento e administração de serviços de alimentação. E está conosco aqui a jovem professora Letícia Aparecida Baruf Fernandes, ela que é graduada em nutrição pela Unifev, especialista em nutrição da saúde e qualidade de vida pela FAMEP e também lá na FAMEP fez alimentos funcionais e fitoterapia. E agora continua lá fazendo também o mestrado em ciências da saúde. Bem-vindas, muito obrigado por responder ao nosso convite. E hoje vamos falar sobre esse tema que eu acho que é do interesse de todos os telespectadores, não só por causa da nutrição como elemento ou componente da vida particular de cada um, né? Mas também muitos que atuam no setor, atuam profissionalmente no setor ou mantêm um empreendimento no setor. Aí eu começo conversando, perguntando para a Marta quais as áreas de atuação de um nutricionista. O nutricionista, ele tem assim 3 grandes áreas para atuar, né? Okay. Que seria a nutrição clínica, a nutrição em planejamento, organização e administração de serviços de alimentação e também a nutrição social. Dentro dessas 3 áreas, né? Por exemplo, da nutrição clínica, onde ele pode atuar? Em hospitais, em clínicas particulares, em spas, né, em casas de repouso, né? Tudo isso o nutricionista pode atuar na área de nutrição clínica. Okay. Aí na área de administração, né, de planejamento, organização e administração de serviços, o nutricionista ele trabalha mais como um gestor do serviço, né? Perfeito. Então aí ele faz a parte de elaboração de cardápios, compras, verifica custo, a parte de recursos humanos dentro do serviço, né? E aí tem a parte de nutrição social, onde ele acaba trabalhando em consultórios municipais, né, com alimentação escolar, em programas de alimentação, né, sejam municipais, estaduais ou federais. E além dessas áreas, o nutricionista também, por exemplo, ele pode trabalhar com marketing em nutrição, né? Claro. Através das dietas, né? Que hoje são vendidas já industrializadas, dietas enterais, parenterais. Ele pode trabalhar também na parte de nutrição esportiva, né? E hoje tem uma procura muito grande nessa área, né? De nutrição esportiva. Tem assim várias áreas, né? E o que eu acho interessante pro profissional é que ele não é um profissional que ele trabalha assim, ou ele vai trabalhar só como autônomo, né? Montando o seu consultório, ou ele tem que trabalhar só junto a uma empresa, né? Ele tem as 2 opções. Claro. E muitas opções, né? Sim. Dentro disso aí. Bacana. Letícia, você agora como professora, né? Como é que você vê essa área da nutrição? A verdade é que ninguém investe a vida numa atuação, numa profissão, se não acredita nela, né? Mas como é que a gente justifica o crescimento desse olhar específico da sociedade para as questões nutricionais? Então, a nutrição ela vem abrangendo vários setores, né? Que a Marta acabou de dizer, todas essas áreas que a gente pode estar se colocando no mercado de trabalho. E
todo mundo hoje procura, né, um profissional nutricionista ou para o seu estabelecimento, para ter as normas todas corretas, ou para a sua vida mesmo. Na nossa vida corrida, esse cotidiano meio estressante, caótico que a gente vive, nada melhor do que a gente ter uma alimentação um pouco mais equilibrada. Porque o estresse a gente sabe que gera várias doenças, e essas várias doenças, elas estão acometidas pela correria, mas também pela falta de alimentação. Os fast foods da vida, que tem em toda a esquina, então tudo que é muito mais fácil, ele acaba procurando, e com isso vai melhorando também a qualidade de vida, porque se você se alimenta bem, você tem uma vida melhor. Claro, claro. Né? Eu ouvi uma justificativa uma vez, Marta, eu não sei se ela é científica, né? Mas eu acho interessante a reflexão que foi feita. Diziam que os nossos avós, né, as gerações anteriores, elas tinham uma vida laboral muito mais forte, com gasto, um dispêndio maior de energia física. Já as nossas gerações mais novas, elas estão se tornando cada vez mais sedentárias, com trabalhos que são igualmente importantes, mas que não exigem tanto fisicamente. E que o nosso cardápio, culturalmente falando, ele está completamente errado, né? Que a gente come como se trabalhasse no campo, né, e vive atrás das mesas no escritório. O que você diz a respeito disso? Eu acho assim, que se a gente pegar essa época, né, mais antiga, né, além de ter isso, da gente ter um gasto energético muito maior por causa das atividades, né, laborais que eram desenvolvidas, ainda tem o fato da alimentação, porque naquelas situações, né, antigas, você tinha uma alimentação muito mais natural. Por quê? Porque você não tinha tanto alimento industrializado. Exato. A partir do momento que que surgiu, né, os vários alimentos industrializados, então, e por conta, né, desse outro tipo de atividade laboral e por conta dessa correria, né, que a gente vive atualmente, as pessoas procuram sempre a parte mais prática da coisa. E aí, lógico que a indústria alimentícia aí, ela vai proporcionar, ela vai seguir a demanda. A demanda é por produtos mais práticos e ela vai seguir essa demanda. Então, a gente tem uma infinidade de coisas, né, hoje, né, para usar na alimentação, mas que não são tão saudáveis. E antigamente, né, as pessoas elas comiam mais, por exemplo, peixe, né? Porque a pessoa pescava, ela tinha uma horta, exato, ela plantava algumas coisas, né? E hoje a gente sabe que isso não existe, né? Isso a gente vai comprar, né, em supermercados. Ninguém hoje tem uma horta, tem... Claro, né? Claro. E aí o que aconteceu? Aconteceu isso mesmo. A gente continuou comendo da forma, né, as quantidades, só que a nossa atividade física, ela diminuiu muito. Sim. Né, o nosso gasto pelo trabalho, né? E também as pessoas, hoje a pessoa vai na esquina, ela vai de carro. Antigamente não, a pessoa ia sair de casa, ou ela saía a pé, ou ela saía de bicicleta. Hoje não, né? Tudo que se faz, você faz com carro, né? Verdade, verdade. Hoje a gente não levanta do sofá nem quando está assistindo televisão, né? Para mudar canal, hoje você tem lá o controle. Está diminuindo a atividade mais ainda. Muito, né? E a alimentação continua aumentando. Não aumentando muito assim em quantidade, mas assim em quantidade de gordura, açúcar, por conta dos alimentos industrializados. Nós vamos falar já sobre isso um pouco mais. Agora, Letícia, a obesidade parece que está se transformando, como acontece já nos Estados Unidos, está se transformando num grave até problema social aqui no Brasil. Como é que existe assim forma de combater? Existe uma preocupação governamental com isso? Como é que você que é do setor está percebendo? A obesidade ela vai crescer, e se a gente não igualar os Estados Unidos, a gente vai ficar parecido. Porque tudo é muito mais prático, a Marta acabou de dizer. Então, os alimentos das gôndolas dos supermercados é tudo simples, prático, que você coloca, chega na sua casa, você abre e prepara de alguma forma, que já tem na embalagem descrita, e come. Exercício físico está quase zerado, porque tudo é muito mais simples. A sua vida, você trabalha, chega em casa, você assiste uma TV, tem um controle para mudar, e você não faz quase nada de atividade física, a não ser se você tem algum problema e precisa fazer por conta desse problema de saúde. Mas a obesidade, ela vem gerando não só
a pessoa estar obesa, mas também as doenças que advêm junto com ela, né? Com certeza. A hipertensão, que é a pressão alta, o diabetes, todos o perfil lipidograma totalmente desregulado, colesterol elevado, triglicéridos elevado. Então a pessoa ela começa a viver de remédios que vão tentar aniquilar isso de alguma forma, mas a alimentação é a única coisa que ela ainda tem uma resistência maior, porque é muito mais fácil eu comer um lanche do que eu chegar em casa e preparar um arroz e feijão. Com certeza. Né? E Marta, eu vou fazer uma pergunta. A gente ouve também dizer que a indústria alimentícia... Bom, primeiro, vamos dizer que parece que os alimentos mais saborosos, em geral, são também os mais calóricos. Não, um hambúrguer, como foi dito, não, uma salsicha, enfim, alimentos mais calóricos. Por outro lado, a indústria parece que trabalha muito nessa parte sensorial. A indústria, é correto dizer isso? Que ela trabalha realmente fazendo biscoitos, fazendo grande parte dos alimentos com aroma provocante para poder induzir ao consumo, ou pelo menos a continuidade do consumo desses produtos industrializados? Existem algumas substâncias químicas, né, que estão lá na composição do alimento industrializado, que ela vai sim... ela não vai assim mexer tanto no sabor. Por exemplo, a gente vê em vários tipos de alimentos, a gente lê lá glutamato monossódico. Né? Esse glutamato monossódico, o que ele faz com a gente? Né? A gente tem na língua papilas gustativas. Quando a gente come um alimento que tem esse glutamato monossódico, o que ele faz? Ele ativa essas papilas. Então aí você sente o sabor de uma forma mais intensa. Né? Por isso que é complicado a pessoa falar assim, eu vou usar, que nem por exemplo, vamos usar temperos naturais. Então vamos lá, vamos usar cebola, alho, salsinha, né? Um sal, uma quantidade menor, vamos usar temperos naturais, né? Aí a pessoa fala assim, mas se eu colocar o sazon, fica melhor, ou se eu colocar um outro tipo de tempero pronto, né? Fica melhor. Fica, por quê? Porque ele tem esse glutamato que vai fazer isso, vai fazer com que você sinta mais o sabor do alimento. Claro. E, além de tudo, ele é mais prático, né? Se você pegar um tempero pronto, ele é muito mais prático para você usar. Sem dúvida. Né? Do que você ficar lá cortando. As donas de casa que digam, né? Então, mas só que eu acho assim que hoje... a própria indústria, ela já está percebendo que isso precisa assim, mudar, né? Tanto que a gente teve aí uma legislação agora a respeito do sal, né? Porque a gente consome uma quantidade muito alta de sal, né? O brasileiro ele consome, então agora as indústrias já vão ter que se adequar, né? Vão ter que diminuir a quantidade, né, do sódio nos alimentos industrializados. Então eu acho assim que devagar isso está mudando, entendeu? E as próprias pessoas, elas estão começando a se informar e elas estão começando a procurar, dentre os alimentos industrializados, alimentos mais de acordo com o que ela precisa comer. Muito bacana. Né? Eu pergunto agora para a Letícia. O nutricionista também trabalha com assessoria, consultoria? Como funciona essa atividade? Assessoria, consultoria também faz parte, né, do roteiro da nossa profissão e a gente auxilia em algumas coisas que não estão corretas ou a pessoa tem uma dificuldade para estar colocando aquilo na maneira do melhor possível para ela trabalhar. Então a consultoria a gente pode fazer tanto em supermercado e assessoria juntamente, quanto em restaurante, às vezes em alguma clínica, às vezes na merenda escolar. Então, dentro disso, para colocar as resoluções que estão contidas, e você tem que remanejar algumas coisas para que aquilo fique correto, né, que a resolução vai estar te pedindo, e também para facilitar muitas vezes a vida do dono do estabelecimento, né, de quem você quer. Então, é muito mais fácil você chegar lá, você contrata a pessoa, ela faz tudo para você e tá tudo certo e continua seu trabalho normalmente. Bacana, muito bom. Ainda está sendo muito aperfeiçoado ainda essa área, não é muito conhecida.
Bacana. Deixa eu só completar um negocinho, porque eu trabalho mais com essa área que a Letícia, né? É assim, a assessoria, ela é feita assim, por exemplo, a gente sabe que restaurantes comerciais, eles hoje não tem uma obrigatoriedade ainda de ter o profissional nutricionista. Sim. Mas existe uma obrigatoriedade de algumas documentações que os restaurantes eles precisam ter e eles precisam implementar lá no serviço deles, né? E que é o nutricionista que muitas vezes elabora. Por exemplo, manual de boas práticas. Então, a vigilância sanitária, quando ela vai fazer uma visita num estabelecimento que serve alimentos, né? Ela pede um manual de boas práticas. Se o estabelecimento não tem, então ele precisa contratar um profissional para fazer esse manual de boas práticas, claro, e para implementar, porque também só fazer e colocar na gaveta não resolve, tem que implementar, a coisa tem que funcionar. E aí em conjunto com isso já entra o treinamento do funcionário, entendeu? Claro, e isso tudo é feito em termos de assessoria, de consultoria, né? Ou às vezes a pessoa te convida, olha, eu quero que você dê uma geral aqui no meu estabelecimento para ver se eu estou dentro da legislação ou o que eu preciso fazer para mudar. Adequar, né? Ou mesmo em termos assim de qualidade de vida, por exemplo, a empresa te contrata, você vai lá para fazer o IMC dos funcionários, para levantar quais são as principais doenças, para fazer orientação nutricional. Então, hoje a gente tem muitas empresas de assessoria e consultoria relacionadas à nutrição, entendeu? A gente tem ex-alunos aqui da Unifev que trabalham muito com isso. Bacana, muito bom. Bom, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre ainda mais sobre essa questão da área de atuação do nutricionista e outros temas também importantes. Fique aí, aguarde um instantinho, o programa Empreender Tecnologias volta já.